Sabe aquela sensação de olhar para a tecnologia e ver um muro gigante, super complexo? Um labirinto de lógica que parece impossível de entrar? Era exatamente assim que o Léo, um estudante, se sentia. Para ele, programação era um bicho de 7 cabeças, um universo que dava medo. Só que a percepção dele estava prestes a virar de ponta cabeça. Então, para entender essa transformação, a gente vai acompanhar a jornada do Léo em 5 atos. Vamos ver como a programação deixou de ser uma barreira para se tornar uma ferramenta de criação super poderosa. E tudo começa aqui, na primeira parte, que é sobre como uma simples mudança de olhar pode transformar um obstáculo gigante e frustrante num mundo novo, cheio de possibilidades. Para o Léo, programar era isso aí, um labirinto confuso, uma lógica fria. Ele estava empacado num projeto da faculdade, se sentindo completamente intimidado. Foi aí que uma mentora, a Sofia, apareceu e mudou totalmente o jogo. E a grande virada de chave foi essa frase. A Sofia basicamente reformulou toda a ideia de código para ele. Olha, não é só uma lista de passos, uma receita de bolo. É uma história. Uma história sobre criatividade, sobre como a gente resolve problemas. Ela mostrou que por trás de cada linha de código existe uma alma. E a primeira lição já começou com uma história inacreditável. A origem do JavaScript. Pensa só, uma linguagem que hoje é a base da internet, mas que foi criada sob uma pressão absurda, num prazo que parece piada. Só 10 dias. Pois é, não tinha nenhum plano mirabolante para dominar o mundo. Foi uma faísca, uma solução rápida para resolver um problema pequeno. É muito parecido com os esboços do Leonardo da Vinci, sabe? No começo eram só rabiscos, mas o potencial gigantesco daquilo só foi percebido com o tempo. E essa ideia nos leva direto para a segunda parte. Aqui, a gente vai quebrar aquele estereótipo do gênio que trabalha sozinho no escuro. Vamos entender por que o software de hoje em dia se parece muito mais com uma sinfonia tocada por uma orquestra cheia de gente diferente. E para entender essa orquestra, a teoria das inteligências múltiplas do Howard Gardner é perfeita. Ela mostra pra gente que programar não é coisa só para um tipo de mente, aquela super lógica e matemática. Na verdade, é um campo que abre espaço para um monte de habilidades diferentes. Olha só que legal esse exemplo, a equipe 8 bits de gênio. É a prova de como talentos diferentes se completam. Tem a lógica do Alex, que é o arquiteto, a visão espacial da Bia, cuidando da interface, a clareza do Carlos na documentação e a habilidade de conectar todo mundo da Diana, a Scrum Master. É uma harmonia perfeita. Agora, vamos falar de uma parte que todo programador conhece bem, a depuração, o famoso debugging. É um processo que muitas vezes é frustrante, mas que é muito mais do que só caçar erros. É uma verdadeira jornada para dentro de si mesmo. Pensa bem, quando o código dá erro, a máquina não está errada. Ela está só seguindo as instruções que a gente deu. O erro, na verdade, está na nossa lógica. Então, depurar força a gente a se olhar no espelho e perguntar: onde foi que eu errei? Esse processo todo é, na prática, o exercício da inteligência intrapessoal. Exige paciência para refazer os passos, humildade para admitir o erro e, o mais importante, a capacidade de aprender com as próprias falhas. Cada bug que a gente conserta é uma lição sobre nós mesmos. Ok, a gente já entendeu a alma do código. Agora, vamos ampliar o nosso olhar. A história do JavaScript não é só sobre tecnologia, não. A evolução dele reflete algumas das maiores revoluções da história da humanidade. Olha que paralelo incrível. Assim como a prensa de Gutenberg lá atrás democratizou a informação, o JavaScript democratizou a criação digital. De repente, qualquer pessoa com um navegador na mão podia criar e espalhar conteúdo interativo para o mundo inteiro. E a história não para aí. Depois, de um jeito bem parecido com a Revolução Industrial, surgiram os frameworks como React e Angular. Eles transformaram o desenvolvimento web, que era um trabalho artesanal, em uma verdadeira linha de produção, uma fábrica digital. E, finalmente, chegamos aos dias de hoje. O JavaScript se tornou como a eletricidade, uma força invisível que está em todo lugar. A gente nem pensa nela, só percebemos o quanto ela é fundamental quando, de repente, a luz apaga e alguma coisa para de funcionar. Beleza, já entendemos o porquê, a filosofia da coisa. Agora vamos para o como. É hora de pegar todos esses conceitos e transformar numa caixa de ferramentas bem prática para quem quer criar. Esses elementos aqui não são só palavras difíceis, são os pincéis e as tintas de um artista digital. As variáveis organizam as informações, tipo as cores na paleta. As funções ajudam a gente a não repetir trabalho. As condicionais são o cérebro do app, que toma as decisões. E a manipulação do DOM, bom, essa é a ponte que conecta o código com aquilo que a gente vê e interage na tela. No final,
A jornada do Léo mostrou uma coisa muito importante. Aprender a programar não é só sobre técnica. É sobre aprender um jeito novo de pensar, de se expressar e de criar valor de verdade no mundo. É sobre pegar uma ideia, um conhecimento e transformar em algo que as pessoas podem usar. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão. No fim das contas, o código é só a ferramenta. O poder de verdade está na criatividade, na inteligência e na história humana que está ali, só esperando para ser contada. A grande questão que fica é qual vai ser a próxima história a ser escrita.